Olá pessoal, eu sou o professor Mazei e estamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje vamos falar especificamente no assunto composição centesimal. O nosso objetivo da aula de hoje é que nós façamos questões do Enem voltadas para esses tópicos. Falemos um pouquinho do Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas às vezes eu fico pensando o que é que o Lavoisier queria dizer com essa frase. O Lavoisier, então, fez experimentos e, através do empirismo, ou seja, através da experiência, ele provou a razão das coisas. Vamos seguir hoje para a nossa aula sobre cálculos químicos e suas aplicações. A lei de Lavoisier, enunciada, ela diz: em um sistema fechado, quando duas ou mais substâncias reagem entre si, a massa total dos produtos é igual à soma das massas das substâncias reagentes. Vamos observar uma reação típica de química e ver como é que Lavoisier fez esse trabalho. Reação de zinco com ácido sulfúrico, metal mais ácido, forma sal, e aqui então teríamos a liberação do gás hidrogênio. Ele observou então as massas de cada um. Vimos a massa na tabela periódica que eu coloquei aqui para você. Massa do zinco, 65 gramas. Tirada da tabela periódica, pessoal. Chegamos à massa molar do ácido sulfúrico de 98 gramas. Nos produtos, repare, massa molar de sulfato de zinco, 161 gramas. E do gás hidrogênio, 2 gramas. O que é que o Lavoisier fez então? O Lavoisier observou que essas somas, 65 com 98 gramas, vai dar uma massa. E os 161 dos produtos somados aos 2 gramas, ou seja, essa massa total dos produtos e a massa total dos reagentes tem que dar uma mesma soma. O lado de lá igual ao lado de cá, como você pode ver aqui pelo nosso trabalhozinho feito nessa reação. Repare, soma das massas dos reagentes, 163 gramas. Soma das massas dos produtos, 163 gramas. Estamos diante de uma igualdade que eu coloco num boxe para ficar didático para você. Repara, pessoal, então com isso nós matamos a lei de Lavoisier. E Proust, professor? O que é que Proust fez? Louis Proust, extremamente importante para a química. Proust fez trabalhos interessantíssimos antes de postular essa lei das proporções definidas que falaremos agora. O Proust foi quem observou o primeiro trabalho e concluiu experimentalmente sobre a extração de açúcar em uvas. E interessante é que, voltando à França, nos idos de 1800 e pouco, 1806, 1805, o Proust foi convidado por Napoleão. Eu falei Napoleão Bonaparte. E Napoleão convidou Proust para fazer uma fábrica, baseado no trabalho que Proust havia criado, de extrair açúcar em uvas. Mas o trabalho bacana de Proust, muito embora contestado por Dalton, ficou marcado o trabalho de Proust, que é a lei das proporções definidas. Mas o que quer dizer a lei das proporções definidas? Quando nós falamos em química, o aluno sempre acha assim: ah, mas isso é muito chato, eu não consigo entender. Então vamos para a nossa casa? Vamos falar um pouco de fazer um bolo? Que tal? Um bolo. Eu faço um bolo assim. Eu coloco 3 ovos e 3 xícaras de farinha de trigo, além de vários outros ingredientes. Mas eu quero que você se foque no ovo e na farinha de trigo. Vamos repetir? 3 ovos e 2 xícaras de farinha de trigo. E faço um bolo, modéstia à parte, o mais delicioso bolo. Entretanto, hoje receberei visitas à minha casa. E essas visitas são daquele tipo de gente que come muito, sabe, pessoal? E eu preciso então fazer 2 bolos. Fala para mim, como que vai ser minha receita agora? Vai ser a mesma? Vai dar para todo mundo? Não, eu quero fazer 2 bolos. E aí? É só dobrar a receita. Tem gente que fala assim, química é receita de bolo. Não é não, pessoal, mas que ajuda, ajuda. Quero fazer 2 bolos? Vamos lá, quantos ovos? O dobro. Se tínhamos 3, passamos para 6 ovos. E farinha de trigo, quantas xícaras? Usávamos 2? Ora, pessoal, usaremos 4. Está aí aplicada a lei de Joseph Louis Proust, da França. Vamos olhar isso aqui a miúde? Vamos olhar isso com detalhe na química, gente? Olha o enunciado da lei de Proust. Dá uma olhadinha para cá. Também chamada de lei das proporções definidas. Quando 2 ou mais substâncias se combinam para formar um composto,
elas devem guardar entre si proporções certas e definidas. Podemos concluir que, na formação desse composto, os elementos com maior massa atômica participam em maior proporção. Na prática, porque todo mundo, pessoal, tudo que chega ao livro, tudo que chega às apostilas, aos trabalhos que nós fazemos aqui, na televisão, no monitor do computador, em qualquer situação, foi baseado num experimento, foi baseado em fatos reais. Eu vou usar exatamente aquela lei que nós adotamos para fazermos o trabalhinho, as conclusões da lei de Lavoisier. Observa aplicada a lei de Proust como ficaria. A mesma reação, zinco mais ácido sulfúrico. E repare, eu tenho 65 gramas de zinco reagindo com 98 gramas de ácido sulfúrico. Daqui, nós já podíamos até fazer perguntas do cálculo estequiométrico. Algo assim. Olha que coisa que parece louca. Determine a massa de ácido sulfúrico necessária para reagir com 130 gramas, por exemplo, de zinco. Não é? Como é que nós faríamos isso? Nós faríamos assim. Repare que a massa de zinco, ela dobra em relação ao que nós tínhamos no início. 130 é o dobro de 65. Vamos escrever aqui 2 vezes. Então, conclusão, a massa de ácido sulfúrico, seguindo a lei das proporções definidas, deverá dobrar também. Então, a resposta dessa pergunta que foi feita, quanto seria? A massa de ácido sulfúrico dobrará, e se dobrará, o dobro de 98, e teremos então uma massa de ácido sulfúrico igual a 196 gramas. Repare como é fácil, repare como a lei de Proust, ela vai te levar, ela é o elevador que vai te levar ao topo do prédio, a resolução dos exercícios. Vamos dar mais uma olhadinha na lei de Proust, para que nós fixemos isso na cabeça, galera? Agora o que eu fiz? Eu peguei a mesma reação anterior e lembre que anteriormente havíamos feito a relação entre zinco e ácido sulfúrico e agora eu resolvi fazer a relação entre o zinco e o sulfato de zinco. A primeira linha do nosso trabalho, ela é sempre tirada da tabela periódica, com a equação balanceada, equação química, nos processos, nos cálculos, sempre com seus coeficientes ajustados. Galera, olha que fácil! 65 gramas de zinco estão para 161 gramas do sulfato de zinco. A pergunta que cabe nessa hora, vou usar a mesma ideia, hein, galera? Conta fácil. Repare, o que nós fizemos aqui? Dobramos a massa de zinco. O que vai acontecer? Vai dobrar a massa, então, do meu amigo sulfato de zinco. E se vai dobrar, vamos pensar um pouco de quanto vai ser a massa de sulfato de zinco. O dobro de 161. E nós teremos, então, 122 gramas de sulfato de zinco. Ora, é fácil. Até o nosso cameraman está entendendo, galera. Vamos lá? Repare. Então, colocando uma visão macro da nossa reação, nós podemos ver que se a massa de uma das espécies envolvidas no teu processo seguir a um múltiplo ou até mesmo um número fracionário, alguma coisa, todos eles deverão seguir a mesma proporção. Só para ficar bacana, só para você fixar daí. Repara só, dobramos o zinco. Conclusão, dobra-se todo o outro pessoal, todo o povo que compõe nossa reação vai ter a massa dobrada em relação às massas iniciais. 98 passa a 196, 161 passa a 322 e os 2 gramas de hidrogênio passam a 4 gramas de hidrogênio. Gente, muito tranquilo. A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo 2 e 17% de óxido de chumbo 4, e além de 36% de sulfato de chumbo. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é PbO2, 60% é PbSO4 e 21% é Pb, chumbo. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, pois nos processos pirometalúrgicos em que os compostos de chumbo, placas das baterias, são fundidos, há conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente.
Para reduzir o problema das emissões de SO2, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no PbSO4 é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio, Na2CO3, 1 molar a 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo 2 com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição, para obter chumbo metálico. A questão, então, fornece a reação química, com dados de massas molares em grama por mol, e começa a questionar você. Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo 2 por meio da lixiviação por carbonato de sódio, e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual a quantidade aproximada em quilogramas de PbCO3, carbonato de chumbo, que é obtida? Das alternativas, e nós então começamos a trabalhar. Primeiro passo do nosso trabalho, determinação da massa de sulfato de chumbo 2, contido em 6 kg da massa residual, né, da nossa pasta. Repare, pessoal, 6 kg da pasta. Nós temos, então, o total da pasta que você tem. Vamos continuar com o cálculo? Observe. Se você tem só 60%, do sulfato de chumbo, quanto equivalerá isso em massa na nossa pasta? Questão simples, 6 kg de pasta, 100%, 60%, nós teremos quantos quilos de sulfato de chumbo 2? Sulfato plumboso para os íntimos. Nós temos os 3,6 kg de sulfato de chumbo presente na pasta. Mas não é o que a questão quer. A questão, ela nos solicita uma relação entre o sulfato de chumbo, ou melhor, entre o chumbo da bateria em geral com o carbonato. Olha que coisa tranquila. Voltemos àquela ideia inicial. As leis que aprendemos no começo desse nosso trabalho. Primeira linha, dados da equação balanceada, as massas molares das substâncias, dos compostos. Olha essa relação. 303 gramas do sulfato de chumbo 2. Repare que isso aqui foi tirado da tabela. Massa molar, como apresentamos no começo, estão para 267 gramas do carbonato de chumbo 2, também tirado da tabela. E aí, então, utilizaremos o dado obtido anteriormente por nós, que é aquela massa que nós achamos do sulfato de chumbo 2, ou seja, 3,6 kg, estarão para quanto do nosso carbonato de chumbo? E, com um cálculo simples e direto, nós vamos achar a massa do carbonato. Nas questões do Enem, nós temos tanta informação que se você não estiver muito centrado, não souber para onde ir, se perde no caminho dessa cidade. Toma cuidado. Lembra que na questão ele falava em rendimento de 91%? Tudo que nós calculamos até agora foi imaginando uma situação ideal de 100%. Mas, pessoal, e se nós não temos 100%, como faremos? Ora, tranquilidade. 3,17 kg do carbonato de chumbo estão para 100%. Quanto é que ele propôs de rendimento para nós? Ele propôs 91%. Daí o nosso grande finale da questão. Qual vai ser, turma? A massa de carbonato de chumbo. Cálculozinho, continha tranquila, e vamos à luta, achar uma massa de 2,9 kg de carbonato de chumbo. Olha que tranquilidade. Nossa resposta, então, como é que você vai fazer isso aqui? Você vai marcar, é a letra C, 2,9 kg. Bem, pessoal, essa foi mais uma aula de Química, foi uma aula sobre um assunto que é importantíssimo, é uma dica que você não pode deixar de consultar e consultar e consultar. Galera, bons estudos a todos e até a próxima. Até mais.